Atualização. 5 de abril de 2011. Eu queria atualizar mais. Eu realmente queria. No entanto, determinadas circunstâncias têm me desligado de toda a coisa do Caledon 21. Eu recebi desde então centenas de e-mails sobre o meu blog e fui até mesmo contratado por uma revista para falar sobre a minha história. Mas agora é a hora de colocar as coisas a limpo, para todos. Onde eu estive por um ano inteiro? A história da Caixa de Pandora é verdade, e eu a abri. Eu a abri em junho passado, quando eu assisti a segunda fita na posse da sucursal da polícia de Bramelia. O outro assunto que eu gostaria de abordar é o número de piadas e e-mails falsos que eu tenho recebido de pessoas que afirmam ser o Sr. Urso. Vamos começar com a segunda fita. Isso é o que me traumatizou e me fez parar a minha busca temporariamente. Depois de algumas semanas de silêncio, eu decidi pedir a Mitchell Wilson se eu podia ver o que havia na segunda fita infame que ele tinha falado. Eu não sei porquê. Eu apenas senti que vendo essa fita me daria algum fechamento. Wilson estava obviamente relutante em me mostrar, mas eu realmente persisti. Ele me fez uma oferta. Se eu ainda estivesse interessado e quando completasse 20 anos, ele iria me mostrar a fita. Não sendo capaz de fazer muito, eu esperei até o momento que eu completei 20 anos em junho, e eu estava definitivamente ainda interessado em ver a fita. Eu fiz uma chamada para Wilson e ele admitiu que esperava que eu fosse esquecer a fita, mas eu não queria um não como resposta. Você realmente não precisa ver essa fita, ele ficava dizendo. Mas eu tinha necessidade de vê-la, e ponto. Claro, o suficiente, ele me convidou para ir a Bramelia em uma tarde de segunda-feira. Depois de ter visto todos os filmes de Jogos Mortais e um vídeo de matadouro de animais na minha aula de ética, eu tinha certeza de que seria capaz de lidar com o que a fita poderia me mostrar. Eu estava tão otimista. Porão do Sr. Urso, episódio 31. Quando Wilson foi buscar a fita de provas, o oficial encarregado da sala de provas balançou a cabeça para mim. O seu rosto estava dizendo: "O que você está fazendo?" Wilson explicou que a fita incluía o último episódio conhecido de Porão do Sr. Urso. Eu legitimamente supus que estaria vendo o destino das crianças e comecei a sentir uma sensação de pavor. O episódio abriu dentro de uma floresta, como nos episódios anteriores. Eu demorei para perceber isso porque era noite. As árvores e as folhas pareciam formas dançantes em torno na escuridão. Um fraco brilho estava presente no lado direito da tela. Não houve qualquer áudio aparente. Parecia ser uma noite de ventania, e mesmo assim, as árvores não faziam barulho. Lentamente, a câmera começou a deslocar para o brilho, revelando uma fumaça subindo de um buraco com a ponta das chamas saindo para a parte superior. Wilson fez uma pausa nesse ponto. Você tem certeza que quer ver isso? Ele me perguntou, e eu insisti que sim, apesar de uma voz na minha cabeça dizer para parar. O vídeo continua. O cinegrafista move-se em direção ao buraco, mostrando um poço de fogo. Este foi o buraco que eu tinha visto no episódio anterior, só que dessa vez estava cheio de formas. Eu podia ver formas movendo-se, vibrando, agitando, e algumas já imóveis. Eu sabia perfeitamente o que eram. A câmera começou a ajustar-se, a luz e a carne queimando, vermelho, preto, um borrão de movimento e cores surreais. Eu gostaria de poder esquecer o que eu vi. Mas você não pode esquecer uma cena como essa. Este não era um filme de terror. Essa era a realidade. Os seres humanos estavam sendo mortos de uma maneira horrível. Um destino que eu poderia potencialmente ter vivido. O vídeo de repente corta para o alvorecer. A câmera posicionada, agora mais longe do buraco. O fogo tinha acabado. No entanto, ainda havia fumaça. A figura foi à frente. Reconheci imediatamente a roupa do Sr. Urso. Foi colocada no chão, vazia, e parecia inanimada. A roupa foi colocada em forma de cruz. O cinegrafista fez uma volta em torno do terno, tratando-o como um artefato estimado. Colocando à frente da fantasia, havia um sinal em letras vermelhas, corajosas. INRI foi impresso. O cinegrafista se voltou para uma das extremidades da fantasia, ampliando a cara do urso. O episódio terminou finalmente. Eu fiquei sem palavras. Foi como um sonho. Você pode encontrar um momento de coisas terríveis na internet, mas eu nunca poderia ter visto algo assim.
Wilson perguntou se eu estava ok e eu respondi com um trêmulo sim. Assegurei-lhe de que eu estava bem e de que o vídeo deu-me algum fechamento ao longo de todo o incidente. Ele não parecia muito confiante em mim, mas ele deixou por isso mesmo. Ele estava certo. Eu tive pesadelos durante 2 semanas. Eu desisti. Eu não queria mais saber dessa coisa toda. Um homem doente queimando em um bando de garotos numa floresta, atraídos por um canal de TV falso para criança. Eu poderia ter sido uma dessas vítimas, mas eu ainda tô aqui. Eu acho que eu deveria ser grata, mas eu me sinto culpado. Eu ainda estou aqui por sorte. 10 meses depois, eu estou de volta. Mas agora eu preciso acertar outra coisa. Meu e-mail foi inundado com mensagens. Algumas pessoas pediam mais detalhes, outras perguntaram se eu podia me enviar as fitas. E ainda outras me enviaram mais e-mails afirmando serem o Sr. Urso. Em primeiro lugar, nem mesmo eu envolvido com os casos posso obter as fitas, pois elas são A. Provas da polícia e eu não tenho nenhuma ideia de como rodar VHS num computador. Agora, para as pessoas que fingem ser o Sr. Urso, você não está me enganando. Quando existem dezenas de pessoas que fingem ser a mesma pessoa, isso não funciona. Eu mesmo vi um Caledon local falso no YouTube, que é bonito, mas ainda assim não é real. Ainda mais irritante é o fato de que alguém hackeou a minha conta só para colocar algum poema demente sobre mim nesse blog, INRI, postado logo acima dessa atualização. Eu vou deixá-lo aí mesmo, só para mostrar para vocês. Contatei um administrador sobre essa entrada e ele disse que foi postada no Dia das Bruxas. Uau, que assustador. E anexada ao e-mail paintwiththebee@aol.com, que eu assumo que é outro e-mail piada. Eu estou bem sobre o episódio 31 agora, mas as imagens do que eu vi ficaram comigo por um tempo. Mas eu quero fazer um último hurrah. Vou entrar em contato com Mitchell Wilson novamente e espero conseguir assistir às outras fitas na posse dos outros ramos da polícia de Peel. Vou tentar atualizar vocês assim que eu puder. Eu não tenho de certeza se isso vai demorar ou se isso sequer vai acontecer. Obrigado a todos que ainda leem esse blog. Assinado, Elliot.